Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Sacar foram com Débora. E Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Aser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai durante os seus moradores, duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita. E deu um golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar? Ó Deus, sem ti não podemos entender a tua palavra. Ela não poderá ser aplicável às nossas vidas de maneira profunda e transformadora. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que possamos aprender através da vida desta serva do Senhor aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos a história do povo de Israel,
percebemos que Deus andou com o povo de Gênesis até Deuteronômio, levantando grandes homens de Deus que eram os porta-vozes de Deus para a nação. Sem dúvida nenhuma, Deuteronômio encerra com um grande porta-voz, Moisés. Moisés é o líder que tirou o povo da escravidão do Egito, conduziu pelo deserto até a porta da terra prometida, e ali o Senhor o chamou à sua presença. Eu fico imaginando o vazio existencial no coração de alguém que é liderado por um homem como Moisés durante 40 anos. Um povo que tem como referência um líder do calibre de Moisés. Um homem que conduz em triunfo uma nação inteira, dependendo única e exclusivamente da presença e da graça de Deus. Eles estavam no meio do deserto, a água tinha que sair da rocha, a comida tinha que cair do céu, senão não tinha manutenção diária. Mas eles confiavam, apesar de murmurarem bastante, que Moisés iria realizar essa obra. E de fato Deus abençoou esse homem e ele conduziu o povo até as portas da terra prometida. Mas aí diz o texto que Moisés morre. E nós entramos, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, morte de Moisés, entramos no livro de Josué. Josué não é lá um Moisés, mas é também um grande líder. Uma pessoa que era automotivada, e Josué, como um automotivado, motivou o povo, e o povo entrou pela terra prometida e começou a conquistar, porque Josué era um indivíduo animado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor já manifestava a sua graça sobre a vida de Josué, e Josué conduz o povo em triunfo. Durante todo o livro de Josué você tem essa referência. Ok, perdemos Moisés, mas nós agora temos um Josué. Glórias a Deus. Mas Josué também morre. E entramos agora no livro de Juízes. Já não temos mais uma grande referência, não temos mais Moisés, não temos mais Josué. E o que acontece com o povo? Olha aí o texto de Juízes. E percebam que Juízes tem um ciclo. Capítulo 2, versículo 16 ao versículo 19. Esse é o ciclo de Juízes. Esse texto vai mostrar para nós que o povo de Israel, sem a grande liderança de um grande homem, seja Moisés ou Josué, começa a entrar num ciclo de queda, fracasso, chamada de Deus a arrependimento, juízo e aí restauração. Diz o verso 16 até o verso 19 do capítulo 2 de Juízes o seguinte: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincendiam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. E aí você continua lendo e vai perceber que o Senhor de novo levantava-se com ira contra o povo, levantava juízo, levantava-se um juiz que era fiel à palavra do Senhor e dizia assim: o povo está em pecado, vocês estão sendo oprimidos por causa do pecado, portanto agora abandonem essa vida de pecado, voltem à comunhão com o Senhor e Deus os livrará. E por causa dessa ação do juiz, que trazia de novo à memória do povo de Israel a ação de Deus, o povo se arrependia, o povo se convertia, voltava à comunhão com o Senhor, viviam em paz, até que daí a um tempinho esse juiz morria. O que acontecia com o povo? Começava a adorar outros deuses, caía em pecado, vinha o juízo. E esse é o ciclo do Antigo Testamento. O livro de Juízes deixa isso claro, é o ciclo do Antigo Testamento. E aí nós chegamos a esse momento aqui, em que no capítulo 4, encontramos Jabim, rei de Canaã, se levantando para acabar com o povo de Israel. E diz o capítulo 4 que o povo de Israel começa a se preocupar, porque havia um comandante, que é Cícera, comandante do seu exército, do exército de Jabim, e ele vinha para acabar com o povo de Israel. E diz o texto, versículo 3 do capítulo 4, que ele tinha 900 carros de ferro
e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Não há juiz, não há ninguém que possa resolver essa questão. Está vindo um exército para acabar com o povo de Deus. E aí acontece uma coisa fenomenal nesse capítulo 4. Acontece que se levanta no meio do povo de Israel uma mulher. E o nome dessa mulher é Débora. E diz o capítulo 4 que ela tem um marido. Ela é mulher de Lapidote. E ela se levanta para, como juíza, lembrar dos juízos de Deus para o povo. Mas o que nós percebemos na vida de Débora aqui, é que ela é uma pessoa que não tem nem uma tenda para atender o povo. Ela não tem um tabernáculo, ela não tem nada. Olha o que diz o versículo 5. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora. Quer dizer, o templo de Débora era uma palmeira. Onde é que eu posso encontrar alguém que é juiz aqui em Israel? Vai ali na palmeira. Tem a palmeira ali da Débora, é ela. É ela. O que nós percebemos aqui na história de Débora? Que existe um momento na vida do cristão, em que o cristão é chamado a assumir uma posição, porque ninguém quer assumir essa posição. Ninguém. Ela olhava por todo Israel e não tinha ninguém para assumir, nenhum homem. Desde aquela época tinha falta de homens, meus irmãos. Diz aqui o texto que nenhum dos 40.000 estava ali para defender Israel. Ninguém. Está vindo o exército vai acabar com o povo, vai matar as pessoas, vai eliminar a nação, e não tem um homem em Israel. Interessante esse texto. E aí você vê uma mulher se levantando porque ela tinha comunhão com Deus. E quando Deus quer usar alguém do meio do seu povo, Ele não se importa se é homem, mulher, criança. E a palavra do Senhor diz que Deus não faz distinção sobre pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. E Ele levanta essa mulher e diz assim: eu preciso apenas de uma coisa, de um requisito básico. Eu preciso de alguém que tenha comunhão comigo, que ouça o meu coração. E Débora era alguém que ouvia o coração de Deus. Muitas vezes nós somos desafiados e olhamos para o lado e não encontramos liderança alguma. Não existe mais Moisés, não existe mais Josué, não existe nenhum dos grandes juízes. Cadê os sacerdotes? Cadê alguém que possa me ajudar? Isso acontece no Antigo Testamento. Isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes nós somos colocados em certas circunstâncias da nossa vida que não tem absolutamente ninguém que possa resolver o problema. E nós ficamos clamando para Deus, dizendo: Deus, nós estamos enfrentando um grande problema. Ó Senhor, levanta alguém. E o Senhor olha para você e diz assim: prazer, meu nome é Deus e você a partir de hoje é alguém. Levanta alguém, Senhor. Deus diz assim: eu posso te capacitar. E a pergunta que fica é: quais são as características de alguém que abre o seu coração para ser ministrador da graça de Deus diante de grandes desafios da nossa vida? Aí o capítulo 5 vai nos mostrar. Porque acontece que Débora recebe a orientação do Senhor, ela chama Baraque, capítulo 4, do versículo 4 em diante, conta essa história, e diz assim: Baraque, o negócio é o seguinte, a coisa não está boa, mas levanta, homem, reúne o povo aí, vai lá e soluciona o problema. Olha o que diz Baraque aí no capítulo 4, versículo 8. Baraque é um sujeito corajoso. Não, eu vou lá resolver essa guerra. Olha o que diz capítulo 4, versículo 8. Eu vou. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não vou não. Aí Débora dá uma olhada. Ô Baraque. Ô Baraque, tu tá parecendo meu marido, Baraque. Que o marido de Débora nem aparece na história. Devia estar cozinhando, lavando, cuidando da casa. Aí ele diz assim: certamente eu irei contigo, verso 9. Porém, não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Interessante a palavra dela: eu vou contigo, mas quem vai ganhar essa batalha é uma mulher. Meus irmãos, eu confesso que eu li um monte de comentário pensando sobre esse texto, e eu não achei nenhum comentarista que pensasse o que eu pensei, mas no fundo do meu coração passou assim um flash de esperança no coração de Débora, que ela imaginasse
que o Senhor ia entregar Cícera a ela mesma. Mas a continuação do capítulo 4 conta outra história. Esse grande comandante está caminhando e encontra uma mulher, uma outra mulher que não é Débora. E diz o capítulo 4 que ele encontra Jael. Jael é mulher de Éber. E diz o capítulo 4 que ele chega para Jael e diz assim: olha, eu sou um comandante poderoso, eu estou com fome, estou com sede, você resolve o meu problema. Na expectativa de que aquela mulher cederia à pressão daquele homem, que já estava com a sua confiança abalada diante da ação do Senhor sobre a vida do exército de Israel contra ele. E ela diz: claro, entra aqui, eu vou te oferecer a melhor bebida. E aí ele caiu na conversa dela. Abriu a guarda, disse para ela assim: olha, cuida aí, se alguém chegar, algum dos meus inimigos me chame. E ela: pois não. Ela, sabendo que ele era um homem mau, que iria acabar com o seu povo, não teve dúvidas. A hora que ele pegou no sono, ela pegou uma estaca, foi lá, matou aquele comandante que iria aniquilar Israel, para que a história dele se acabasse. E nas mãos de uma mulher simples, que não é profetisa, que não é juíza, que não é alguém com um grande cargo no povo de Israel, uma mulher simples, mas que seguiu uma orientação de guerra. Lembre-se que nós estamos num contexto de guerra. E guerra é guerra. Guerra é guerra. E por mais crente que você seja, eu quero te dizer que no meio da guerra você tem que ser soldado. Não me venha no meio da guerra vacilar, não, porque guerra é guerra. E o povo depende da coragem dos homens e mulheres de Deus no meio da guerra. Quando estourou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi um grande questionamento no meio teológico se crentes deveriam ir à guerra. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a resposta de todos os pastores foi: o crente deve ir à guerra para defender o seu povo e sua nação. Porque na palavra de Deus sempre houve esse momento em que Deus autorizou o povo a ir à guerra. E hoje, eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos em guerra. Mas a nossa guerra é espiritual. E o nosso inimigo é conhecido, mas ele já está derrotado. E aí a palavra do Senhor diz que Débora chega ali, vê a derrota do comandante e faz esse cântico lindo que nós acabamos de ler no capítulo 5. Quais são então as características de alguém chamado por Deus para um momento de grande dificuldade? Em primeiro lugar, versículo 6 do capítulo 5. É preciso ter discernimento do tempo em que você está vivendo. Discernir o tempo é marca clara da sabedoria de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus sobre a vida daqueles que estão em comunhão com Ele. É preciso discernir o tempo. Diz o versículo 6, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomaram desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Ela diz assim: eu olho para a nação está quieta, apática. Eu reconheço a necessidade dessa nação de ser lembrada da palavra de Deus, da ação de Deus. Existem momentos na nossa vida em que nós precisamos ter noção clara do tempo que estamos vivendo, do momento que estamos vivendo, seja na nossa vida pessoal, seja na vida da nossa nação. E isso se dá numa comunhão direta com Deus. Essa mulher tinha comunhão com Deus. Ela tinha total condição de olhar para aquele tempo e discernir o tempo. O tempo que nós estamos vivendo não é fácil. E ela olha para o lado e não encontra ninguém. Olha o que diz o versículo 8. Escolheram-se deuses novos. Estão à guerra. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança. Entre 40 mil em Israel. Não tem um soldado que se levanta. Existe no coração de Débora uma revolta que é uma revolta vindo do coração de Deus, que o profeta sempre tem. Que alguém que está em comunhão com Deus sempre tem. Diz assim: não é possível. Deus deu a essa nação 40 mil soldados e nenhum deles está pegando na lança ou no escudo. Agora olha o final do versículo 7. Até que eu, Débora, me levantei. Mas eu não requeri para mim uma função que não era minha. Ela diz: até que eu me levantei. E eu me levantei não como general, eu não me levantei
como uma grande profetisa, eu não levantei como sacerdote, eu não me levantei como nenhum dos grandes títulos que o povo de Israel com certeza respeitaria. Eu me levantei como mãe. Não estou requerendo para mim um título que Deus não me deu. Eu sei que eu estou diante do Senhor, então eu reconheço o meu tempo, reconheço a necessidade e reconheço quem eu sou. E é isso que Débora nos ensina. Essa necessidade e reconheço quem eu sou. E é isso que Débora nos ensina. No momento de essa necessidade e reconheço quem eu sou. E é isso que Débora nos ensina. No momento de essa necessidade e reconheço quem eu sou. E é isso que Débora nos ensina. No momento de essa necessidade e reconheço quem eu sou. E é isso que Débora nos ensina. No momento grande eu preciso de um título. Alguém pode me dar um título aí? Porque senão o povo não vai me respeitar. Eu preciso de um título. Com Débora não foi assim não. Ela se levanta e diz: estou aqui como mãe de Israel. Sou uma mulher que reconhece a necessidade da família, do povo de Deus. Deus me chamou, estou pronta a liderar, pela graça do Senhor. E aí, versículo 9, nós reconhecemos a segunda grande característica. A primeira é discernir o tempo. A segunda é buscar no Senhor o discernimento. A segunda é buscar no Senhor o discernimento. A segunda é buscar no Senhor de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Então eu sei o momento que estou vivendo e sei que Deus vai fazer uma grande obra usando outras pessoas. Se Deus me chamou para liderar, Deus não me chamou para ser um líder sozinho, a enfrentar batalhas sozinhas. Não, Deus pode trazer um despertamento, pois então eu quero orar, pedir e reconhecer o despertamento de Deus na vida daqueles que estão ali. E é interessante, olha o versículo 12, porque Débora faz uma outra característica, que seria quase um subtema, né, desse despertamento. Ela faz e conta para nós o caminho da automotivação no Senhor. Diz o versículo 12 que ela olha no espelho, no meio de tanta dificuldade, e diz assim: desperta, Débora, acorda, mulher. Ela está falando dela mesma. Porque todas as vezes que nós nos propomos para liderar alguma coisa grande, ou fazemos grandes mudanças na nossa vida, ou quem sabe naquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que tenhamos um despertamento e companheiros de caminhada que antes não tinha ninguém, mas agora Deus levantou para ir, mesmo no meio dessa jornada vitoriosa, em alguns momentos vai bater o cansaço, a frustração, o desânimo. Será que esse negócio vai dar certo mesmo? E aí é hora de você olhar no espelho e dizer: desperta, Deus chamou, Deus qualificou. E é interessante porque do versículo 15 em diante, há uma discussão no povo de Israel. Algumas das tribos acompanham Débora, outras não. E ela começa a descrever um por um. Ela diz assim, versículo 15: os príncipes de Issacar foram com a Débora. E Issacar seguiu a Baraque. Ou seja, eu percebi que na hora que o Senhor trouxe esse despertamento, o povo se levantou e disse assim: vamos juntos. Mas aí você continua lendo o verso 15 e percebe que a tribo de Ruben encontrava-se no meio de grande discussão. Não existe unanimidade. Não existe unanimidade nas nossas batalhas. Não se engane. Jesus Cristo escolheu 12, andou com 12 por 3 anos, mas entre os 12 havia um Judas. Não havia unanimidade. Não havia unanimidade. Na vida de Débora foi a mesma coisa. Então, todas as vezes que nós nos dispusermos a enfrentarmos grandes batalhas na nossa vida, olharmos ao redor e não encontrarmos ninguém que assuma a direção, se Deus tocou no nosso coração para assumir, é preciso discernir o tempo, reconhecer quem somos, buscarmos essa motivação e despertamento no Senhor, percebermos que em alguns momentos nós vamos enfrentar o nosso próprio desapontamento e desânimo, mas temos que buscar no Senhor os companheiros de caminhada, como aqui os da tribo de Issacar, e temos convicção que não haverá unanimidade nessa jornada. Mas existe uma outra coisa que fecha, que coroa com glória a jornada de Débora, verso 23. É a presença de um elemento surpresa. Esse elemento surpresa está no verso 23.
Ele vem para trazer força. Ele vem para coroar com glória a jornada de Débora. E diz o versículo 23 que ele é o anjo do Senhor. A batalha é do Senhor, o povo é do Senhor, o chamado é do Senhor, o despertamento é do Senhor, a capacitação é do Senhor, a companhia é do Senhor. A companhia é do Senhor. E aí, quando o Senhor entra na história, o coração de Débora manifesta toda a sublimidade daqueles que estão em comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque ela viu o povo de Deus vencer a batalha. Ela viu o comandante do exército inimigo sendo derrotado por uma mulher. Ela viu que agora estava tudo em paz, estava tudo certo. E ao invés de Débora se levantar e dizer assim, está vendo? Não se levantou homem aqui, eu cheguei e pus ordem na casa. Louvores sejam dados a mim. Ela não faz isso. Porque quando Deus entra na história da vida de homens e de mulheres de Deus para resolver grandes questões na sua vida, ou até mesmo de maneira nacional, Deus traz ao coração dessas pessoas um elemento fundamental na espiritualidade, que se chama humildade. Versículo 24 diz assim, bendita seja sobre as mulheres, é Débora quem está dizendo, Jael, mulher de Éber, o queneu. Ela dá o endereço completo, dá nome e endereço. Essa mulher é que deve ser bendita. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. E ela começa do versículo 25 até o versículo 30 a rememorar Israel da ação libertadora que aquela mulher fez, Jael. É fantástico isso. Ela despertou o povo. Débora chamou o povo à luta. Débora discerniu o tempo. Débora motivou Baraque. Débora guiou o exército. Débora trouxe a palavra do Senhor. Mas na hora de trazer os louros da vitória, ela não jogou luz sobre ela mesma. Ela jogou luz sobre a outra, chamada Jael. Este é o coração que Deus coloca no seu povo. Completamente contrário àquilo que nós vemos no meio da nossa sociedade. Qual foi o resultado disso? Versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E quando existe alguém que anda com Deus e enfrenta as grandes batalhas na presença do Senhor, sabe o que acontece? Olha o finalzinho aí do verso 31. E a terra ficou em paz 40 anos. Famílias experimentam paz quando alguém se levanta, mesmo que não tenha títulos, cargos, e quando toda a liderança está calada. Famílias colhem a paz quando alguém no meio da família se levanta e diz assim, já que ninguém faz nada, eu quero dizer uma coisa, estou aqui, Senhor. Eu não vou ficar sentado lamentando, não, estou aqui, Senhor. Não tem Moisés, não tem Josué, não tem mais nenhum dos juízes, não tem nada, mas Senhor, eu estou aqui, pode me chamar. Senhor, eu não tenho tenda, não tenho templo, eu não tenho nada, tenho uma palmeira, estou lá. Senhor, eu não estou na televisão, mas eu estou aqui, Senhor. Né? Estou aqui à sua disposição. E o Senhor abençoa. O Senhor ensina a discernir o tempo. O Senhor dá o coração humilde. O Senhor faz com que essa pessoa seja respeitada. O Senhor faz com que ela tenha sabedoria no meio dos conflitos daquele povo que está saindo para a guerra, no meio da família, no meio do trabalho, no meio dos negócios, no meio da escola. Deus, quando levanta alguém, Ele de fato traz a paz. E a paz de Cristo, como diz a Bíblia, que excede todo entendimento. Vai fazer o quê? Guardará os vossos corações. Pastor, o que é que a gente leva para casa? Nessa noite aqui nós temos muitos irmãos e irmãs que foram chamados com o mesmo sentimento, com a mesma capacitação de Débora. Não tenham dúvidas. Deus nos chamou para enfrentarmos grandes batalhas na nossa vida. Às vezes enfrentamos batalhas dentro do nosso próprio coração, batalhas no meio da nossa família, no meio da sociedade e até mesmo como igreja. Mas nunca se esqueçam, não é necessário ficar esperando o ungidão ou a ungidona.
Deus já nos capacitou. Quando o Senhor está conosco, quando Deus é o Deus da nossa habitação, quando Deus é o Senhor da nossa agenda, Ele nos capacita para experimentarmos a mesma coisa que Débora experimentou. Para isso, precisamos reconhecer na nossa vida esses passos claros. Eu estou de fato reconhecendo, discernindo o tempo? Estou de fato aqui pronto a servir o Senhor sem título nenhum? Eu estou aqui pronto a servir o Senhor no meio de um despertamento para vencermos essa apatia? Eu estou aqui pronto para servir o Senhor, tendo que em alguns momentos buscar a automotivação espiritual, mesmo com todo o conflito, todas as guerras que vou enfrentar? Eu estou pronto para enfrentar isso? Eu estou aqui sentindo a presença do anjo do Senhor na minha vida? Eu estou aqui, de fato, pronto para jogar luz naqueles que vão realizar uma obra muito maior do que a minha? Eu estou aqui para dizer: bendito seja o Senhor, que tem abençoado homens e mulheres, muito mais do que eu imaginava, e que vão entrar para a história com um nome muito maior do que o meu, mas eu estou feliz com isso, porque eu não busco o reconhecimento e a vaidade humana, mas apenas servir como um servo à causa do Senhor. Eu estou pronto para isso? Sim. Se a resposta for sim, prepare-se para colher a paz que durará muito mais que 40 anos na sua vida. Muito mais que 40 anos. E quando alguém te perguntar: como é que você tem enfrentado tantas coisas com tamanha paz, tranquilidade no seu coração? Você vai dizer: é porque um dia Deus me chamou, e eu disse, como Isaías: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas olha, Senhor, do fundo do coração, quero te dizer uma coisa só: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Não sei quais são as suas lutas, e o quanto você tem olhado para o lado da sua vida, procurando um grande líder para resolver o seu problema, esperando que alguém se levante como libertador da pátria. Mas uma coisa eu sei: Deus usou homens e mulheres simples como nós, cheios de defeitos, mas que entenderam que na presença do Senhor nós recebemos a capacitação do alto e somos capacitados pelo Espírito do Senhor para sermos bênção e trazermos paz aonde quer que a planta dos nossos pés pisar. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Diga como Débora: eis-me aqui, Senhor. Diga como Ana, Maria, José, Elias, Eliseu, Hulda, pessoas como nós, mas que se dispuseram a ser bênção. O tempo que se chama hoje clama por homens e mulheres de Deus que façam diferença nessa sociedade pervertida e corrupta, que segue outros deuses. Você, querido irmão e irmã, é bênção aonde quer que Deus te colocar. Não permita que o inimigo tire esta convicção do seu coração. Você foi chamado para ser bênção aonde quer que o Senhor te colocar, para fazer diferença, para ter palavras de humildade, de sabedoria, de honra e glória ao Senhor. Revigore-se na força do Senhor. Desperta. Desperta. Cristo morreu por você. Você tem um enorme valor.
O sangue do Deus vivo foi derramado na cruz do Calvário para que o inimigo não tivesse poder sobre a sua vida. Você precisa entender a seriedade do plano de Deus para a sua vida e o imenso poder de Deus para você. Não permita que o inimigo tire esse grande valor. Você é filho e filha de Deus e nada poderá deter o caminho do Senhor na sua vida. Ele vai te conduzir e das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar. Nem que você queira sair da mão do Senhor, você não sairá, porque o Senhor te preservará, porque a obra dele não foi vazia. Desperta, desperta. Senhor, nosso Deus e Pai, coloca em nosso coração a plena convicção da Tua presença. A certeza, ó Deus, que mesmo que o mundo inteiro se levante em grandes conflitos, Tu estarás conosco, nos conduzindo em vitória, para a honra e glória do Teu próprio nome. Porque a luta é nossa, mas a força é do Senhor. E não importa, ó Deus, a dificuldade que estejamos enfrentando, o Senhor é maior que ela. E o Senhor nos constituiu herdeiros. O Senhor nos constituiu Teu povo ungido. Ó Senhor, nós somos um povo muito especial aos Teus olhos. E em nome de Jesus queremos andar, ó Deus, proclamando a paz que excede todo entendimento para esse mundo que está em conflito. E mostrando para as pessoas aí fora como é bom viver cheio da alegria do Senhor, que é a nossa força, e sermos revigorados de glória em glória, dia após dia, dia e noite, noite e dia, semana após semana, porque Tu estás conosco. O Teu cajado nos consola, o Senhor nos dirige a pastos verdejantes, o Senhor é o nosso pastor, não estamos sozinhos, ó Deus. Guia-nos com a Tua boa mão, enche o nosso coração da Tua certeza. Desperta no Senhor, desperta no Senhor, desperta no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que venceu a morte e nos garante a vitória sobre a morte. Em nome de Jesus oramos. Amém.